Vamos dar continuidade ao nosso curso da Norma Regulamentadora 5. Nosso tema agora será cansaço e fadiga. Existem condições de trabalho cuja importância para a saúde é decisiva e que afetam amplos contingentes de trabalhadores das mais diversas ocupações. Trata-se da duração da jornada de trabalho, do ritmo de trabalho e da carga de trabalho. O indicador mais importante que o homem possui para perceber o seu desgaste quando está desenvolvendo alguma atividade é a sensação de cansaço. A percepção do cansaço está ligada a um sentimento de perda de capacidade. O indivíduo percebe que o seu potencial vai reduzindo. Para manter o mesmo ritmo, é necessário um esforço extra. Se não há uma pausa para o repouso, a tendência é a fadiga ou o cansaço aumentarem até chegar a um ponto em que a pessoa se esgota. O cansaço pode ser predominantemente físico ou mental, mas sempre a fadiga mental é acompanhada de uma certa dose de cansaço físico e vice-versa. A sensação de cansaço é um alerta para dosar os esforços e não ultrapassar o limite. Um indivíduo cansado, fatigado, está mais propenso a sofrer um acidente do trabalho. Se esta situação de excesso de trabalho e falta de repouso persiste, o indivíduo entra em um estado de cansaço ou fadiga crônica, que pode ter sérias consequências para a sua saúde física e mental. Na fadiga crônica, acentua-se a sensação de falta de disposição e cansaço. Aliás, a pessoa já acorda cansada. A indisposição não é só para o trabalho. O indivíduo sente falta de ânimo, inclusive para a diversão e o lazer. A nível mental, os distúrbios que se encontram com mais frequência são os seguintes: diminuição da capacidade de concentração, redução da memória, insônia ou sono agitado, ansiedade e irritabilidade aumentada, nervosismo, depressão, sentimento de tristeza e pessimismo sem uma razão concreta, e redução do desejo sexual. No plano físico, os sintomas mais comuns são dores de cabeça, problemas digestivos, com perda de apetite e má digestão, tonturas, disparos do coração, palpitações, sensação de sufocação ou falta de ar, dores musculares em diversas partes do corpo, especialmente nas costas e no pescoço. A forma clínica que a fadiga crônica assume é variável de indivíduo para indivíduo. Há pessoas cujas queixas principais são os sintomas mentais, para outras, os incômodos maiores são físicos. De qualquer maneira, o indivíduo sente-se cansado, indisposto e doente. Sentindo-se assim, os portadores de fadiga crônica devem procurar atendimento médico. Para se pensar na prevenção, é necessário avaliar a carga de trabalho a que o indivíduo está sujeito. Não existem fórmulas simples para se saber ou se calcular a carga de trabalho adequada, mas existem algumas pistas que podem fornecer indicações
sobre a existência de sobrecarga do trabalho, o relato dos próprios trabalhadores, a ocorrência de muitas faltas ao trabalho por motivo de doença, a existência de muita rotatividade de trabalhadores em determinado posto ou setor de trabalho, e a frequência de acidentes. Evidentemente, estes dados são apenas indicações que precisam ser analisadas com a ajuda de bom senso e complementadas por mais informações e tomadas de ações cabíveis. Existem estudos que comprovam que a jornada de trabalho excessiva resulta em um aumento da taxa de faltas ao trabalho por doença e uma elevação da frequência de acidentes de trabalho. Pode ocorrer também a diminuição da produtividade, a queda da qualidade do trabalho realizado. Mas na prática, qual a carga de trabalho adequada? A resposta não é simples, pois abrange o tipo de atividade, as condições de trabalho, o ritmo de trabalho, etc. A duração da jornada máxima é estabelecida pela CLT. Algumas categorias possuem uma jornada diferenciada. Para maiores informações, consulte a CLT. É difícil, ou dependendo do trabalho, até impossível, trabalhar várias horas seguidas sem fazer pequenas pausas para descansar. Na CLT estão previstas pequenas pausas além do intervalo acima definido, apenas para algumas categorias profissionais. Há circunstâncias em que a introdução de intervalos para descanso, mesmo acarretando uma diminuição da jornada de trabalho, não traz prejuízos para a produtividade. Ao contrário, existem pesquisas que demonstram que a introdução de pausas reduz a taxa de faltas ao serviço por motivo de doença. Outros estudos chegam a mostrar até mesmo aumento na produção, porque o tempo gasto no descanso é compensado pelos ganhos de produtividade. A razão básica é que as pausas contribuem para reduzir a fadiga. Não existem regras rígidas e fixas para as pausas. Em razão da grande variedade de situações e condições de trabalho, é importante que a introdução de pausas seja planejada e adaptada às características da empresa ou do setor de trabalho. As CIPAs podem servir como canais de negociação entre trabalhadores e empresas neste sentido. O cansaço e a fadiga contribuem para o aumento do número de acidentes, diminuem a produtividade e geram um aumento no número de doenças. Para a prevenção, deve-se avaliar a carga de trabalho, analisar e adotar as ações. O trabalhador está sujeito a uma jornada de trabalho estabelecida pela CLT. Algumas categorias profissionais possuem valores específicos da jornada de trabalho. Em algumas atividades, a adoção de um período de repouso gera ganhos de produtividade, dentre outros, para a empresa. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o assunto segurança do trabalho, procure o SESMIT da empresa ou o profissional técnico da consultoria. Em nosso próximo vídeo, falaremos de periculosidade. Muito obrigado e até lá!